Uhum. Graças a você que tem bastante intimidade com o Atlético Mineiro. Salve, mestre Galter. Que alegria tê-lo aqui, sempre colaborando. Bacana demais, bem-vindo. Meu amigo Josimar, tudo bem? Prazer é todo meu. Cantando o evento dessa turma aí do direito. Que bacana. Prazer é meu. Tá tudo jóia? Graças a Deus, amigos. Você está vendo, você está virando, cara, um ícone do festival aí de religião, documentário Religião e Justiça Social. Quem sou eu? Quem sou eu? Bacana. Prazer para mim contribuir com aquilo que eu puder. Que bom. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado.
Bom dia, pessoal. Tudo bem com todo mundo aí? Bom dia, tudo bem? Bom Estão dia. me ouvindo Bom bem? dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Bom Helena. Tudo jóia. Bom dia para todos, todas. Bom dia para todos. Eu deixei Bom umas dia. instruções iniciais aqui para facilitar a nossa atividade. É só pedir a vocês para que a gente deixe em tela cheia a apresentação para facilitar, e aqueles que não forem falar nada sobre o tema por enquanto, puder deixar o mudo ativado para a gente não ter problema com alguma interferência, algum barulho de carro passando, esse tipo de situação. Eu deixei também um QR Code, que é do nosso canal do YouTube, para facilitar, porque às vezes a reprodução do vídeo pode não ficar muito boa, então vocês têm a opção também de ler esse QR Code e acessar diretamente pelo YouTube a transmissão desses vídeos aí. Gostaria de agradecer a presença aqui dos nossos convidados, a Gabriela Garcia Marques, aluna do curso de Filosofia da PUC Minas, a Luísa Rocha Soares, aluna do curso de Cinema, a senhora Patrícia Amorim Gonçalves, representando aí a Pastoral, a professora e mestre Luciana de Castro Bastos, o professor doutor Walter de Souza Andrade Júnior e também o doutor Luiz Augusto Lima de Ávila, representando a coordenação. Eu percebi aqui também pela lista dos convidados que nós temos o padre Felipe. Agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso seminário, é muito importante para nós, alunos, serem pessoas que a gente acreditou que contribuiria muito, né, para a nossa atividade. Então, eu agradeço imensamente aí a presença de vocês aí no nosso evento. Deixa eu ver o chat aqui, tem mensagem nova. Pessoal, vou fazer aqui umas considerações iniciais. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Perfeito, Iago. Queria ressaltar a importância, né, dessa disciplina que foi trabalhada nesse primeiro período, na formação do futuro operador do direito. O professor Josimar, ele brilhantemente apresentou para a gente a religião não como algo muito detalhado. O professor ele apresentou de modo amplo. Ele tirou a lupa da nossa mão de enxergar uma só religião, uma só visão, e trabalhou a religião de forma ampla, sem a gente levar o nosso credo para a disciplina, mas entender que existe um pluralismo de religião, né? Existem várias diferenças, que a religião ela exerce uma função muito importante na sociedade. E função essa que a gente tem que entender e respeitar. Ele trabalhou com a gente nesse semestre a questão da religião como um fenômeno humano, social e cultural. Humano, por nós trabalharmos a religião, por nós aplicarmos a religião e entendermos. Social, porque a religião ela também provoca fenômeno social, seja nas nossas relações, seja nos nossos feriados, seja nessa influência social que a religião provoca, por exemplo. Hoje tem temas como legalização do aborto que envolve religião. Por mais que vivemos em um estado laico, a opinião das pessoas também são afetadas pela religião. E também a religião ela exerce um fenômeno cultural, porque ela produz cultura. E também da religião derivam-se as culturas, né? A gente estava comentando em um trabalho que eu achei muito interessante, foi até o grupo da Sofia que ela tinha citado isso aí, que essa tradição que a gente tem do frango no domingo é uma tradição judaica. O pessoal citou o prato, o acarajé, que vem da Umbanda. O Festival de São Cosme e Damião também tem tradição católica e umbandista no meio. Então, o que o professor Josimar fez conosco foi mostrar uma forma ampla da religião e como que isso é importante para a nossa sociedade, porque muitas vezes a gente entende a religião a gente precisa compreender todos esses fenômenos para viver melhor em sociedade e como operador do direito, a gente também precisa saber isso. Não tem como sermos profissionais
que tem intolerância religiosa, que tem opiniões que vão contrárias aos direitos humanos. Então, eu agradeço imensamente ao professor por todos os ensinamentos que ele fez. Foi muito interessante esses debates que ele promoveu com a turma. Eu considero, o professor Walter também faz muito isso com a gente, que o debate é a melhor forma de aprendizado. A gente consegue construir muito com o debate, do que você simplesmente pegar um texto e ler e considerar aquilo uma verdade. Ele provocou reflexões na turma que, particularmente, agregou bastante, no meu ponto de vista. Eu até conversava com ele um dia na apresentação, como que é engraçado essa questão cultural, né? Eu tenho um colega que ele é ateu, e como que é difícil, socialmente, a gente lidar com algumas diferenças, porque a gente tem por hábito pegar na mão, dizer, fique com Deus, vá com Deus. E como que é difícil quando você tem uma pessoa que tem uma diferença de crença, só que também, ao passo que é difícil, é muito bom porque a gente aprende a respeitar, a entender o espaço do outro, a conviver melhor. Esse trabalho que a gente desenvolveu desses documentários, eu achei incrível, porque nós tivemos a oportunidade de entender outras religiões que têm muito preconceito envolvido, né? A gente fala de religiões de matrizes africanas, e é engraçado, né? Teve um grupo que falou sobre um instrumento musical que chama macumba. Então o pessoal associa, né, a palavra macumba a coisas ruins, né, a provocar o mal, e não. A religião, ela está aí para fazer o bem. Então eu agradeço demais por tudo que o professor passou, por toda essa construção nossa, né, nessa formação profissional nesse meio tempo. Espero que no próximo período nós possamos desenvolver ainda mais esse tema, que eu fiquei muito satisfeito, gostei bastante dessa oportunidade. Então, vou reproduzir aqui alguns vídeos que os grupos trabalharam nesse período, demonstrando um pouco de cada religião que eles participaram, né, entrevistaram, para que a gente possa ampliar esse leque do conhecimento. Nós vamos começar aqui pelo grupo 1, que é o grupo do Eduardo. Só vou olhar o chat aqui que chegou mensagem. Muito bom, muito bom. Começamos aqui pelo grupo do... Se tiverem algum problema quanto à reprodução do som, podem me chamar aqui no chat, podem ativar o microfone, não tem problema, porque virtualmente é mais complicado, né? Sempre dá um probleminha ou outro e a gente dá um jeito aqui. Vou começar aqui, então, com o grupo do Eduardo. Vou transmitir aqui, só um minuto. Para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os homens. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade do planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos os métodos científicos e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida da santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica.
Mais de 1 milhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você sair da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar. Acesse o portal católicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos católicos. Bem-vindos à sua casa. Olá, amigos. Essa entrevista eu irei conduzir a oportunidade de continuar com o nosso chamado religioso. Eu gostaria de saber uma alegria estar aqui nesse grupo para falar sobre a nossa fé cristã católica. E eu nasci numa família católica, então já estava inserido neste meio desde sempre, como nós sempre dizemos, uma tradição. Então, desde pequeno, recebemos sacramentos, da Eucaristia, da Crisma, meus pais envolvidos na comunidade, e a gente foi crescendo, então, nesse meio cristão. Então, eu sempre fui muito engajado na comunidade. Desde pequeno, frequentando a catequese, depois me tornando catequista, e também tendo o exemplo de um bom padre. Assim, eu despertei para a vocação ao sacerdócio, que é o serviço ministerial ao povo de Deus. Qual foi o nome do sacerdócio? Bem, esse caminho da vocação sacerdotal me possibilitou ampliar o horizonte da fé, especialmente para compreender aquilo que nós podemos ser para o outro. Então, é um serviço, o ministério significa serviço. Então, o maior ensinamento que esse ministério me trouxe é a possibilidade de servir a todas as pessoas, independente de quem seja, porque para isso, inclusive, significa o termo católico, acolher todos aqueles que precisam. E assim, o sacerdócio, o ministério presbiteral, me ensinou a servir a todos. Da nossa fé católica. Nós temos diversos santuários, seja aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, onde nós estamos, também no nosso estado, no Brasil, por exemplo, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo, e em diversos momentos da minha caminhada, inclusive de padre, eu fui a muitos desses santuários e celebrar o amor de Deus, que é algo muito marcante para a nossa vida. Então, senhor, qual é uma das principais contribuições que a Igreja Católica pode dar para a sociedade brasileira? Isso você perguntou. Então, o nosso povo brasileiro é um povo cristão. E, desde o início da sua Constituição, marcado, inclusive, pela fé católica. De tal maneira que nós poderíamos trazer para o nosso Brasil, a nossa experiência como brasileiros, aquilo que a fé pode oferecer, especialmente no cuidado, a questão ética, a questão moral, tudo isso nós temos a contribuir com a nossa sociedade. E especialmente transformando essa sociedade para o bem, para o melhor, especialmente nas ações sociais. Nós sabemos que a Igreja Católica é uma mantenedora de diversas ações sociais. Hospitais, educação, essa universidade mesmo, ela é
algo que a igreja oferece para a sociedade brasileira. Então, nós temos assim, muito a dizer, especialmente da transformação para o bem de toda a sociedade. Sim. Uma visão histórica, qual que você diria que foi a grande contribuição da Igreja Católica, histórica do Brasil, para a formação de organização? Eu penso que a grande contribuição é essa atenção especialmente para aqueles mais necessitados. Nós sabemos que desde a fundação do nosso Brasil, especialmente no encontro do povo europeu com os indígenas que se realizavam, houve assim uma discriminação, algo que nós também colhemos hoje os frutos disso. E essa desigualdade no nosso país vive desde sempre. A nossa igreja, desde o início, com homens e mulheres corajosos, sempre contribuiu para que pudesse receber aquilo que de fato pertence à casa humana. Então, o valor da dignidade humana, do trabalho, do desenvolvimento, para o bem de todos, essa é a contribuição que a igreja traz, especialmente porque é uma nação interior. Quem faz a experiência da fé e assim nela progride, espera que todos que estão à sua volta também façam o mesmo caminho. E desde o início a igreja sempre se colocou a favor daqueles mais necessitados. Eu penso que essa é uma grande contribuição para o nosso país, especialmente nos tempos de hoje. Também é interessante nós notarmos que a nossa cultura é impregnada da fé católica. Por exemplo, os nossos nomes. A maioria do povo brasileiro tem nomes bíblicos. Mateus, Pereira, também os santos, Antônio, Maria, e depois cidades, que foram assim sendo dedicadas. São Paulo, em torno de um colégio jesuíta, São Salvador, na Bahia, e assim, então, a nossa cultura ela foi feita, solidificada, a partir de uma visão cristã, especialmente. O que você diria para aquele professor de mundo que estava nos seus sacerdotes para aquilo que fala? Então, é uma vida muito desafiadora. Nós, nesses tempos que nós estamos vivendo, a cada instante somos desafiados a uma resposta de fé a tantas pessoas que se encontram sem esperança. Mas, ao mesmo tempo, esses desafios se tornam uma grande alegria. Bom ser padre, é muito bom servir não só a igreja, mas testemunhar Jesus Cristo presente no mundo, que está presente no coração de cada pessoa. Então, se tiver algum jovem com essa intenção de assumir para si a resposta positiva a este chamado de Deus, eu diria que vale a pena. Os desafios, os obstáculos que enfrentamos estão longe para as alegrias que nós experimentamos, porque são muitas. Certamente, nós estamos aí para dar sentido para a nossa vida e quem escolhe o sacerdócio encontre esse sentido em Jesus Cristo e no reino de Deus que fazemos presente no mundo pelo desejo. Agora eu vou passar para o grupo 2. O tema deles foi o islamismo. E só tecendo um comentário, sobre o trabalho que o professor vem desenvolvendo, eu achei incrível. Na última apresentação que ele citou do islamismo, falando assim que a mulher no Islã sofre menos violência do que a mulher no Brasil, estatisticamente falando. Então, novamente, ressaltando a importância da gente conhecer outras religiões e culturas e debater
esses temas em sala de aula. Como que isso torna enriquecedor para a turma e para nós. Vou reproduzir aqui o vídeo. Novamente, se tiver qualquer problema, me avisem que eu corrijo aqui. Islamismo, porque eu quero saber. Boa tarde, meu nome é Sara, eu sou aluna de Direito da PUC Minas Barreiro, do primeiro período, e hoje eu vou conversar com o Gabriel, que também é aluno de Direito da PUC Minas Barreiro, primeiro período. A gente vai conversar um pouco sobre o islamismo, porque eu quero saber a opinião do senso comum sobre essa religião. O que eu imagino que seja, a maioria das pessoas ela coloca totalmente o islamismo, o Estado Islâmico, como se fosse apenas um. Mas a gente tem que perceber que os grupos terroristas do Estado Islâmico são grupos extremamente específicos, que levam a interpretação do autor para outro nível. De uma maneira mais literal, né? Até quando teve o atentado das Torres Gêmeas, foi causado por um grupo terrorista. Isso é uma coisa que eu acho que marcou muito a história. E o Estado, né, terrorista, o Estado Islâmico, as pessoas então passaram a associar o islamismo, né, que é a religião, e que não tem nada a ver com o Estado Islâmico terrorista, né? Que é um grupo específico que interpretou o Corão de uma maneira totalmente equivocada. A próxima pergunta é: o mundo muçulmano, como conhecemos hoje, é fruto da história de diversos livros com diferentes maneiras de agir e pensar. O contexto histórico do nascimento do Islã é o início da Idade Média. Uma confusão que ocorre muitas vezes é se árabes e muçulmanos são a mesma coisa. Qual a sua opinião? Olha, pela minha estudos, pelo meu senso, eu posso considerar isso um pouco de do senso comum, é verdade, mas para mim não é verdade. Já que o árabe e o muçulmano são dois diferentes. O árabe é uma questão regional e o muçulmano é da questão da religião. Todo muçulmano ele é praticante da religião social. Todo muçulmano ele é praticante do islamismo, né? Mas árabe já é por um contexto de regional. Todo árabe é aquele que habita ali na Oriente Médio, na África Setentrional. Já o muçulmano é aquele praticante do islamismo. A terceira pergunta é: qual a sua opinião sobre direito e religião no islamismo? Acha que estão ligados? Olha, creio eu que o direito ele é redigido em cima da religião islâmica. A gente pode observar que as sanções elas não são impostas de uma maneira jurídica, mas sim impostas de uma maneira como se fossem pecados, já mais puxando a parte da religião. Entendi. Então, quando, na sua opinião, quando uma infração é cometida, eles consideram como um pecado, e a sanção para aquela infração cometida vai ser as consequências do pecado. Quarta pergunta é: quem foi Maomé e qual a sua importância para o islamismo? Bom, creio eu que Maomé foi um influente de Allah no mundo. Então, ele seria um mensageiro pelo qual Allah deveria trazer sua mensagem para o mundo, né? Assim,
humanos. Entendi. E a última pergunta é: o que você pensa sobre justiça social no islamismo? Acha que ela existe ou é uma realidade distante? Bom, tenho eu nas coisas certas, e a parte de Islã, a gente não tem qualquer nenhuma justiça social. A gente tem várias notícias, diversas notícias que a gente pode ver: a desigualdade, a batalha de classe social, o constante problema tanto de economia quanto de política, por causa desses extremos causados pela guerra e pela religião. Também tem aquela questão, né? Eles fazem muita distinção entre os gêneros. Então, o direito islã, ele assim, distingue muito os direitos entre o homem e a mulher. Por isso eu acho também que é muito difícil falar sobre justiça social nesse contexto. A questão, então, né, que a gente pode trazer nessa conversa, o ponto mais importante, assim, seria a questão da justiça social no islamismo. E na opinião, né, do Gabriel e assim, do meu ponto de vista também, a justiça social ainda é uma realidade distante nessa religião, porque eles tiram a maioria ali dos seus, da base, né, que eles utilizam, do Alcorão. E o Alcorão, ele não foi modificado ao longo dos anos, então ele traz muitas questões assim, antigas com relação à diferença de gêneros entre o homem e a mulher. Então acaba que essa justiça social não acontece. Eu acho também que a gente deve prevenir um pouquinho a ideia preconceituosa do terrorismo, a questão da religião e uma questão regional. Porque são grupos específicos que tomam certas atitudes, como a questão do terrorismo e até mesmo do extremismo religioso. E acaba também que esses grupos, né, que seguem o islamismo e que não tem nada a ver com o Estado terrorista, eles acabam sofrendo também com a intolerância religiosa, mesmo sendo, seguindo a religião normalmente, né, que é uma religião de bem, procura praticar o bem, eles acabam sofrendo esses ataques e essas intolerâncias religiosas. Então é um ponto assim, a parar para pensar que a religião islâmica ela é muito diferente do Estado terrorista islâmico. Então é isso que nós temos para falar hoje. Obrigada por assistirem, espero que vocês Agora nós vamos para o grupo 3, da Bianca, Maria Alice e Sofia Gomes. Nós nos identificamos com Qual a importância do batismo hoje no sistema? a importância do batismo é fundamental, porque através do batismo nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu pagamento, na sua ressurreição. O batismo é mandamento do próprio Jesus foi batizado. Então, todo cristão deve ser batizado exatamente para identificar com Cristo, aquilo que ele teve na terra. Próxima pergunta: como você descobriu o seu chamado, que era para ser pastor? Você encontrou você? Como você descobriu? Você teve dificuldade em aceitar esse chamado? Como que foi? Como filho de pastor, eu sempre estive na igreja. Então, eu já exerci todas as funções da igreja. Eu uma coisa que eu queria ser na igreja era pastor. Porque quem é filho de pastor conhece as glórias do ministério e os espinhos do ministério. E eu como filho de pastor, ficava muito chateado quando às vezes alguma pessoa do meu pai ajudou muito, saía falando mal dele, falava tudo. Mas eu já sentia, e Deus já falava no meu coração, que
porque não tinha mais como fugir daqui. 56 anos. É uma jornada. 25 anos, quer dizer, 26 anos, nós estamos na mesma igreja. Na verdade, quando e quero dar a minha vida naquele lugar. Então, a gente está gravando uma barreira, já há 25 anos, vai fazer 26 anos, no mesmo lugar. Muito lindo, tem 10 anos que sou dessa igreja, então tem uma história de 10 anos. O que você já conhece? Já conheço. Qual parte da sua profissão como líder você acha mais difícil e mais gratificante? Bem, nós consideramos o Ministério da Pastoral como profissão, tá? É a vocação. Eu, como profissão, eu sou psicólogo, sou educador de empresas, como profissão, eu sou teólogo, como pastor, eu sou ministro. Então, o que é mais difícil é exatamente porque quando você defende valores, você vai levar algumas pessoas que não gostam dos valores. Mas eu acho que o líder é aquele que aprende a agradar o seu mestre. Se você quer agradar todo mundo, você não vai agradar a Jesus. Então, como líder, a gente agrada algumas pessoas e não agrada a Deus. Então, são os outros, são os espíritos do ministério, fazem parte, mas nada a ver. Bom, e para você, hoje em dia, olhar para tudo que você construiu, você faria de novo? O que você, se você pudesse mudar algo, você mudaria no seu ministério ou não? Se eu tivesse 1000 vidas, eu ofereceria todas elas a Jesus. Não tem hora. A partir do momento que você deu a sua vida a Ele, não tem mais como olhar para trás. Você vai seguir a vida inteira e vai cumprir o seu propósito. Qual a sua opinião sobre a reforma protestante? Fala um pouco do que você acha sobre isso. Inclusive, eu sou professor da reforma protestante. A reforma protestante foi um movimento que começou dentro da Igreja Católica, para poder voltar aos princípios, para poder voltar aos valores originais, porque a Igreja cristã, que foi fundada em Cristo, com o tempo, foi se desviando, foi tomando novos caminhos, foi fazendo tudo diferente do que Cristo deixou. Vários reformadores tentaram estabelecer a reforma como uma convicção. Um deles foi João Hus, 100 anos antes de Lutero, foi queimado vivo. Foi interessante que João Hus, quando estava sendo queimado vivo, ele gritou no meio das igrejas, dizendo: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne, da qual vocês não poderão matar. E 100 anos depois, exatamente, nasce Lutero, que foi porque nenhum homem tinha acesso à Bíblia. E quando ele começou a ler a Bíblia, ele começou a descobrir as coisas contrárias à Bíblia, que eram praticadas dentro da igreja. E aí ele, dia 31 de outubro de 1517, ele fixou lá na Catedral da Igreja as 95 teses em que ele refutava algumas coisas da igreja católica. Foi obrigado a se revelar. Se ele não se revelar, ele se não inteiro, só que a mensagem da reforma já tinha espalhado pela Europa, e um monge, aliás, um príncipe alemão, resgatou, colocou ele no castelo lá e fez uma canção que é muito famosa, da reforma Castelo Forte, Nosso Deus. Então, a reforma protestante, na verdade, tem algumas pessoas que dizem que a reforma é uma revolução. E eu não discordo 100% não. Porque se existiu na história da humanidade uma revolução mais benéfica que a reforma, eu desconheço. Porque todos os países que aderiram à reforma protestante hoje são grandes potências mundiais. Isso prova que a outra palavra faz benefício para uma nação. Você vê, a Europa que veio da reforma é uma Europa rica, próspera, onde há justiça social, onde as pessoas têm liberdade. Só existe democracia de verdade em países que vieram da reforma protestante. Se você for analisar em termos de benefício para a humanidade, a reforma protestante foi assim, um marco. Deveríamos todos comemorar que 31 de outubro, que é o dia da reforma protestante, porque a humanidade foi realmente transformada.
desviou disso, desde a reforma protestante até hoje ela continua fazendo esse caminho. E aí vem a questão, né? A Coreia, antes da Segunda Guerra, ela tinha um centro de cristãos. A partir da Segunda Guerra, os missionários mudaram, evangelizaram. Hoje a Coreia tem 65% de evangélicos. E o que aconteceu com a Coreia? Exatamente o que aconteceu com os países. Hoje a Coreia é uma grande nação. Uma grande potência, um tigre asiático, provando que a palavra funciona. Todas as nações que se voltam para a palavra se tornam grandes potências. Verdade. Por a próxima pergunta que eu queria te fazer é, bom, quais foram os seus desafios? Lidar com gente não é fácil, né? E um pastor lida com gente. Então não foi fácil. Mas é um desafio que a gente, com a sabedoria de Deus, por isso é feito também psicologia, depois experiências caráter, eu sabia pensar disso, como que pastor a gente entende isso. Então acho que um desafio é isso, lidar com essas pessoas e saber agradar a Deus. Porque eu penso o seguinte, quando você agrada a Deus, você agrada as pessoas de Deus. Então, eu acho que é bem. Bom, na sua opinião, qual a relação do direito na religião evangélica? Na verdade, o direito nasceu dentro da Evangelho. Se você for analisar, se você estuda no direito, você vê que o direito, antes da reforma era uma, depois da reforma era outra. Porque a reforma protestante foi exatamente a boa da palavra, e isso fez com que o povo se alfabetizasse. O fato de querer aprender a ler a Bíblia fez com que o povo se alfabetizasse. E o direito todo mundo se até o direito, inclusive, isso foi evidenciado com a reforma protestante. E a questão da separação entre igreja e Estado, isso também é uma parte do direito, isso tudo foi estabelecido dentro das igrejas. O movimento de abolição conservadora começou dentro das igrejas. Você vai ver como uma igreja é importante, onde as igrejas que eram da reforma, para todo o benefício que você vê hoje na história do mundo. Mas a gente percebe que quando a gente estudou na história do direito, a gente vê que as leis que devem fundamental o primordial que hoje tem a nossa Constituição, que é não matar, não furtar. São leis que hoje tem na nossa Constituição. E um dos maiores juristas da Nobel Bob, ele fala sobre isso, né? Se você não lê a Bíblia, você não segue a Bíblia, como que você vai ler a Constituição e se as leis que existem na Constituição? Bom, pastor, a gente falou muito que no direito do Estado é laico. Qual a sua opinião e qual a diferença na sua visão sobre isso? A primeira coisa, a gente tem que saber diferenciar entre o Estado laico e o Estado laicista. O Estado não é ateu. Primeiro ponto. O Estado laico significa que ele respeita toda a fé. Ele respeita toda a religião. Inclusive, ele respeita qualquer político, ou qualquer advogado, ou qualquer juiz que professa a fé. Porque hoje em dia as pessoas não sabem separar. Eles acham que o Estado laico o Estado é ateu. Ele tem que arrancar a religião dos meios públicos. Tem as suas constituições baseadas na palavra de Deus. Hoje em dia tem mudado tudo isso, né? Você teve a ordem mundial, o movimento liderado pela ONU, eles querem exatamente desconstruir a civilização judaico-cristã, que é a base de tudo que nós temos hoje. Todo o progresso, todo o avanço, toda a verdade começou lá atrás. Então, o que nós temos visto é um trabalho árduo de pessoas que odeiam Deus, de tentar tirar da Constituição valores que existe a sociedade ocidental. Eu estou que todas as grandes nações, há 50 anos atrás, tinham as suas constituições baseadas na palavra de Deus. E para a gente analisar já agora, nós ouvimos muito bem sobre Deus, amor e justiça. Na sua opinião, onde se paga a justiça no cristianismo? Tem tudo a ver. Porque os atributos de Deus são ligados, interligados, sabe? Porque tem muita gente que quer viver na prática do pecado, e ele diz assim, Deus é amor. Ele aceita, não aceita do jeito que eu sou. Ele só se esquece de uma coisa, Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o versículo da Apocalipse 3,16. Que o amor dele foi tão grande que ele teve que enviar seu filho para morrer, porque ele estabeleceu na justiça que o salário do pecado era a morte. Alguém tinha que morrer para poder pagar pelos pecados. E não podia ser alguém qualquer, que não tivesse pecado. Então, a justiça anda junto com o amor. Deus é justo, Deus é santo, Deus é amor. Então, se na natureza existem leis naturais, na área moral também deve ser claro, a nossa fé não pode ser suprimida, tem que ser respeitada. É isso, gente. Com isso, espero que vocês entendam a nossa opinião, porque a gente tem que respeitar todas as religiões e principalmente a opinião. É isso. Agora eu vou apresentar aqui o grupo 4, o grupo da Fabrini, da Letícia, da Maria Clara, da Sofia Borges e do Vitor Dias, com o tema Espiritismo. Boa noite, eu sou o Walter de Souza Marcelino, tenho 60 anos, faço parte aqui hoje da Casa Mensageira da Paz, há uns 12 a 15 anos, estou no grupo de espírita há bastante tempo, vamos dizer, uns quase 30 anos, e sou secretário da casa. Ele é presente no mundo inteiro. Uma coisa assim, sempre aquilo que você tem que ter uma maneira da ação, uma atitude, e não reagir aqui com pensamentos de crítica, de revolta, o criticar que tem o troco, o retorno, não é. Você sabe que tudo o que acontece hoje, no nosso planeta, é a vontade de Deus. Não é a vontade, é permitido por Deus. Nosso Pai é a verdade, ele sabe disso. Tem um porquê que vai acontecer isso. Por exemplo, hoje, essa guerra que acontece sobre nós sabemos que é revoltante. Quando o cara vai partir de pagar aqui na Brasília, a gente sabe o que aconteceu entre aqueles povos, entre aquelas pessoas, entre aqueles líderes. Então, esse é o momento que a gente sempre vive. Então, eu deveria não criticar, não reagir contrário a muitas coisas. Me mudou o meu pensamento, o meu modo de agir. Não, eu era talvez uma pessoa que brigava muito, discutia tudo me causava assim, irritações. Então, o que eu quis dizer? Me acalmou, me fez pensar que essa pessoa pode agir daquela maneira, ou outra situação que ela estava naquele dia. O que eu deveria ter acontecido? Mas eu desse jeito. Eu não posso reagir de acordo com o que ela está fazendo, ou que sou competidor, falando. Então, me fez ficar mais sereno, mais tranquilo. Então, palavrão, mas isso me trouxe, não tem palavra, gente. Nossa família deve ser essa família. Eu sou com a mãe, vai mais a gente tem que falar dela, a gente tem hábito disso. E isso me dizer que está dentro do espiritismo. Mensagens que, segundo a doutrina espírita, foram enviadas do além e que, na Justiça de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, se transformaram na prova de inocência de um réu.
Quem recebeu as mensagens foi Chico Xavier, o mais famoso médium brasileiro e um dos mais respeitados de todo o mundo. Ele afirma que psicografou as palavras de Gleide Maria Marcondes, Miss Campo Grande, em 1975. Gleide morreu há 5 anos em casa, em consequência de um tiro na garganta. Chico Xavier foi considerado o maior médium psicógrafo. Ele psicografou 451 livros. E inspirou o filme As Mães de Chico Xavier, feito em 2011, que ilustra muitas de suas histórias de mediunidade. Ele faleceu em 2002, mas é lembrado por muitos até hoje. Conclusão. Por unanimidade, os 7 jurados decidiram que o réu é inocente. E a absolvição desencadeou uma polêmica. Afinal, uma mensagem espírita pode servir como prova de inocência? A ex-Miss Campo Grande, Gleice Dutra de Deus, foi morta com um tiro na garganta. O seu marido, João Francisco Marcondes Fernandes de Deus, foi inocentado com uma carta psicografada por Chico Xavier, em que dizia que o tiro foi acidental. Caberia a mim, sem dúvida alguma, tentar por todos os meios evitar que essas provas pudessem ser verdadeiras. Mas, conhecedor que sou da sua procedência, eu moralmente não teria condições para alejá-las, pelo menos da aceitação dos juros. Jesus, ele falou assim, amai uns aos outros e amai a Deus sobre todas as coisas. Esses são os ensinamentos que ele deu, e isso serve para nós todos devem. Esses são os ensinamentos. Agora, tudo que acontece com a gente tem que ver que tem realmente as coisas assim, e sempre é o nosso, é o nosso ensinamento. Através da minha mãe, ela já vai bastante tempo dentro do espírita, talvez 40 anos, mais, mas ela tem que ser, nós somos 9 irmãos. Dos 9 irmãos, o único que teve mais experiência com a janela na velocidade foi eu. Então, eu sempre frequentei com essas coisas, porque eu vou essa aí, quando ela estava começando, apresentou as questões que você sempre esteve presente, e eu hoje, graças a Deus. Uma filosofia, um ensinamento, um vejo como uma religião, não é errado ver como uma religião, mas eu vejo como um ensinamento. A maneira da gente agir e reagir em essas coisas. Então, os espíritos sempre nos orientam melhor. Isso eu, graças a Deus, estou aqui há bastante tempo, lá vai 30 anos, 30 e poucos anos, e isso me faz melhor dessa maneira. Da maneira de pensar, de agir e de reagir. Agora eu vou apresentar o grupo Umbanda, composto pela Emily, pelo Nicolas, pela Nívia, pela Sabrina e pela Yasmin.
já deve ter ouvido falar sobre a religião Umbanda, certo? Muito se fala sobre essa religião, e entre mitos e verdades, as pessoas acabam criando uma imagem que foge da realidade do que a Umbanda realmente é. Preconceito e atitudes discriminatórias são frequentemente vistas contra umbandistas e outras religiões afro-brasileiras. Ser até mulher, está dentro da religião, e ter uma filha, a gente pensa logo, primeiramente, com a gente, com a minha filha. Qualquer coisa que você fala comigo, você fala, você é macumbeiro. Não sabe nem o que é macumba, né? Sabe o que é macumba? Macumba é um instrumento musical, né? Feito de uma árvore. A partir do momento que eu crio minha reforma íntima, a partir do momento que eu passo a me amar e aceitar, isso me faz tão suficiente que eu tenho mais que respeitar a religião, né, do próximo, porque se ele estiver conseguindo os seus caminhos na religião dele, amém. Axé. Nós somos os nossos próprios sacerdotes, não vai ser ninguém que vai impor o que você acredita no que você sente. No que te guia, principalmente. Independente de qualquer religião, nós temos um grande médium aqui na Terra chamado Jesus Cristo, nos veio ensinar a sua humildade, o seu desprendimento e dizer ao mundo que todos nós éramos iguais. Atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. E agora o sexto e o último grupo sobre judaísmo. Que modelou o como uma das três grandes religiões abraâmicas. O judaísmo é uma antiga tradição religiosa, étnica e cultural que modelou o Ocidente. Entender sua importância na construção da contemporaneidade e sua contribuição para com um dos temas mais importantes desse século, a justiça social, é o que esse documentário se propõe a expor. Fundada por Abraão por volta do ano 2000 a.C., o judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo. De acordo com a tradição judaica, a prática religiosa teve origem quando Abraão foi ordenado por Deus para liderar o seu povo à procura da terra prometida. Além de Abraão, outra importante figura dentro da construção dessa manifestação religiosa foi Moisés, conhecido como o libertador dos filhos de Israel, que liderou o povo hebreu para fora do Egito em direção à terra prometida. Foi Moisés o responsável por escrever a base normativa da cultura judaica, o Pentateuco, que corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia cristã. Ao longo dos séculos, diversos impérios se levantaram contra os judeus. Desde a invasão babilônica até o holocausto nazista do século XX, o povo judeu é um exemplo de resistência e de superação. Dentre esses diversos desafios, como um povo tão perseguido pode ainda pensar no seu próximo? A justiça social para os judeus é um dos principais preceitos que norteiam a cosmovisão judaica.
O judeu se vê como responsável pelo mundo em que vive, como um agente de Yahvé. Um importante personagem da história judaica do Brasil foi Elisabel, renomado rabino da congregação israelita paulista, que postulou o seguinte em uma matéria da Folha de São Paulo: para nós, judeus, ajudar os necessitados é um imperativo ético. Amós, Ezequiel, Isaías, Jeremias condenavam a indiferença aos pobres como um pecado mais grave do que não render culto a Deus. A palavra hebraica que expressa o conceito de caridade é tzedakah. Significa justiça. Alimentar o faminto não é um ato de condescendência, não é, na verdade, um ato de caridade, é um dever de justiça. O objetivo de tzedakah é restituir ao ser humano a dignidade que Deus lhe deu. O que a tradição judaica está nos dizendo é que, quando se trata de alimentar quem está com fome, vestir quem está com frio e abrigar quem não tem onde morar, não se pode depender unicamente do sentimento humano. Faz-se necessário um ato de justiça. Desse modo, tendo em vista tais conceitos, conclui-se que, no judaísmo, a caridade não diz respeito apenas a um mero sentimento, como costumeiramente associamos no senso comum, mas sim a uma responsabilidade de cada judeu no mundo em que vive, pois a justiça não depende de sentimentos, ela é imperativa ao caráter de todo judeu. Pessoal, finalizamos a produção aí dos documentários. Eu destinei um tempo para que fizéssemos uma breve discussão sobre o tema, sobre o que cada um achou. Eu tive uns vídeos que eu recebi de alguns convidados que não puderam estar presentes aqui, né, nessa data, porém eles avaliaram também. Então, eu gostaria de deixar um espaço para que vocês, né, convidados e também os alunos que quiserem falar algo sobre a produção do trabalho, sobre a matéria em si, que falasse. Eu deixo esse espaço aqui aberto para todo mundo e também para a votação do melhor curta-metragem. Eu gostaria que vocês votassem e falassem: eu gostei desse comentário aqui, desse documentário específico por causa deste motivo. Então, convido a todos que participem dessa discussão. A todos mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Já tem um tempo, alguns semestres que eu venho participando desse trabalho do professor Josimar, é um trabalho muito bom, muito esclarecedor e que nos faz realmente refletir sobre o papel das religiões acerca da justiça social. Eu acho interessante que todas as religiões apresentadas aqui no trabalho, elas falam de Jesus. Até no caso do islamismo, os islâmicos acreditam que Jesus foi um grande profeta. Então, eu estava vendo, por exemplo, no trabalho da Umbanda, a imagem de Jesus, um dos praticantes da Umbanda falando também dos ensinamentos de Jesus Cristo. E isso me faz pensar realmente a significação de cristianismo, que é Jesus no centro. É uma pena realmente que a maior parte da população brasileira nunca tenha lido a Bíblia. A população brasileira se diz cristã ou influenciada pelo cristianismo, mas não leu, em grande parte, o livro mais lido da história da humanidade. Até para que a pessoa tenha uma formação cultural consistente, é importante ler esse livro,
porque esse livro influenciou não só a história, por exemplo, quando se divide historicamente os marcos temporais entre antes e depois de Cristo, como também o pensamento de vários filósofos e, como um dos entrevistados disse, no caso do cristianismo evangélico, a própria formação do direito. Nós sabemos que a ideia de tutela da dignidade da pessoa humana de maneira universal, ou seja, para todos, ela surge da ética cristã. E nós temos na Constituição da República de 1988 a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. Então, eu queria dar parabéns a todos os grupos pelo esforço de realização dos trabalhos. Realmente, isso me levou a refletir. Então, durante as apresentações, estavam vindo a mim várias lembranças. Lembrei de um filme e vi o filme. É o único caso que eu conheço que o filme é melhor que o livro. Então, o filme A Cabana é um filme realmente sensacional, muito esclarecedor. Tendo em vista o documentário que eu mais gostei, eu gostei mais do documentário do cristianismo evangélico. Por quê? Porque foi aquele que mais se aprofundou no nível teórico quanto à relação entre a religião e a justiça social. Porque o tema do trabalho é religião e justiça social. E esse documentário foi aquele que mais se aprofundou, tendo em vista as explicações teóricas sobre a conexão daquela religião com a justiça social. Então, meu voto é no cristianismo evangélico. Achei realmente a entrevista muito boa, muito esclarecedora. Na verdade, tendo em vista os anos que eu participo desse trabalho, foi a entrevista mais profunda quanto ao trabalho de cristianismo evangélico, porque todo semestre o cristianismo evangélico aparece. Achei muito interessante os outros trabalhos também, mas eu estou votando no cristianismo evangélico por causa do foco do trabalho. A relação entre justiça social e a religião e o aprofundamento teórico que a entrevista teve. Tem um caso muito interessante, que é um caso católico, que eu gostaria de comentar. Certa vez, eu estava participando de um congresso, é um congresso católico, foi realizado aqui em Belo Horizonte pelo Instituto São Pedro de Alcântara. E o professor Marcos Paulo Boeira, que é professor professor de Filosofia do Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estava apresentando e ele foi nos falar do Padre Anchieta, dizendo que no pensamento, na concepção do professor Marcos Paulo Boeira, o Padre Anchieta que deveria ser o patrono da educação brasileira, tendo em vista o nível de a um investimento sobre a educação na sua época. O Padre Anchieta, como padre relacionado à comunidade jesuíta, E o Marcos Paulo Boeira contou que o Padre Anchieta, ele vivia numa casa com duas freiras. E certa vez, uma freira ouviu um cântico dentro da casa. Naquela época não tinha rádio, não tinha internet. Então, era uma perspectiva de uma casa, uma comunidade de feição mais rural. Então, não tinha possibilidade de ter rádio, internet, até porque não era referente à época.
E essa freira escutou uma música, um cântico, e foi procurando a fonte dessa música. De repente, ela chegou ao quarto do padre Anchieta, viu uma luz saindo de dentro do quarto do padre Anchieta. Quando ela viu, abriu a porta, estava o padre Anchieta ajoelhado, com as mãos estendidas para cima, e um coral de anjos dentro do quarto. De tal nível de oração, de sacrifício pessoal, de abdicação da vida do padre Anchieta. E aí, nesse dia do congresso, em que o professor Marcos Paulo Boeira contou esse caso, um rapaz perguntou o seguinte, que o professor Marcos Paulo Boeira resumiu na seguinte pergunta: o que a pessoa tem que fazer para que ela tenha vitória pessoal na sua vida? E, como consequência, nós podemos pensar para que haja justiça social. A resposta do professor Marcos Paulo Boeira foi joelho no chão. Aquilo realmente me impactou, porque o principal palestrante foi o professor Marcos Paulo Boeira. A formação filosófica dele chama a atenção hoje da geração dele, é um dos principais expoentes no Brasil. Como eu disse, professor de filosofia do direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a resposta do professor Marcos Paulo Boeira foi joelho no chão. E nós sabemos ele se comunica com Deus e deixa Deus influenciar sua vida pessoal, isso, como consequência, reflete no bem da sociedade, reflete para o bem da sociedade, o que gera justiça social. Então, essa é a contribuição que eu queria fazer e agradeço esse espaço para poder contribuir com o trabalho. E um forte abraço a todos, essa turma que é muito querida para mim. Muito parabéns, obrigado, Walter. E parabéns mais uma vez ao professor Josimar, que sempre faz um belo trabalho e enriquece a vida de todos nós com essa oportunidade. Iago, você estava falando, desculpa, eu te cortei. Não, eu estava agradecendo a presença do senhor. Sabe as palavras sempre, né? Agregando aí para a nossa turma. O senhor não foi convidado, não foi à toa. Saiba disso. Muito obrigado por tudo, por dispor de um tempo para estar conosco aqui na turma, avaliando, contribuindo com o trabalho. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. Só gostaria de fazer um comentário aqui, deixa eu colocar eu aparecer aqui, que eu fico muito feliz o professor Walter, então o Marcos Boeira. A curiosidade é que eu organizei há um tempo, não pelo ISPA, né? Eu conheço muita gente do ISPA, conheço o Diego Hernandes, muita gente inteligente no ISPA. Mas eu cheguei a organizar, quando eu era parte do apostolado Beato Padre Vitor, adoraria que vocês conhecessem o trabalho de lá, eu consegui trazer o Instituto Borborema para cá. O Instituto Borborema é um instituto de conhecimento intelectual, brilhante, que organiza palestras, só que eles são lá de Campina Grande, na Paraíba, então é difícil trazer esse tipo de coisa aqui para Belo Horizonte, mas eu consegui fazer com que eles organizassem uma palestra aqui em Belo Horizonte, que teve a presença do professor Marcos Boeira, né? Além do professor Sidney Silveira, grandes homens, e o professor Marcos Boeira é um dos conhecedores da doutrina católica, do direito canônico, do direito natural. É uma figura inteligentíssima, brilhante. Eu recomendo que vocês, inclusive, busquem o trabalho do professor Marcos Boeira, aí, que foi citado pelo professor Walter, brilhantemente sentado pelo professor Walter. É só esse comentário aí, porque direito natural, né, sobre a visão católica do direito, eu recomendo que vocês busquem o trabalho do professor Marcos Boeira.
Pessoal, eu posso falar agora? Pode, fica à vontade. Então tá bom. Vou abrir minha câmera aqui. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, essa turma tão querida. Para mim também foi uma felicidade, uma honra, né, ter sido convidado para participar, né, desse trabalho, que é um trabalho tão bacana, edificante, e que traz uma conscientização tão grande, né, para todos vocês, que serão os nossos futuros operadores do direito. Então, primeiramente, eu queria parabenizar, né, o professor Josimar por esse trabalho, que é de extrema importância. Eu acredito que vocês tenham essa noção, né, da importância desse trabalho. Por quê? Porque ele traz para a gente muita reflexão. O objetivo que eu acredito que o professor Josimar, né, queira atingir com esse trabalho, exatamente conscientizar vocês, né, que serão esses futuros operadores do direito, da importância da justiça social, né? Então, nós sabemos que existem, né, tantas pessoas aí, nós vemos o tempo todo, né, nos noticiários, no dia a dia, né, como existem pessoas que trabalham pensando, né, só na ganância, ou então nos benefícios próprios, em ganhar dinheiro, e esquecem, né, do ser humano, esquecem do bem maior, né, de ajudar o seu próximo, de fazer o bem. E isso é o principal ensinamento de Jesus, né? Então, quando Jesus veio, né, à Terra para, né, exemplificar, para nos mostrar o verdadeiro amor, ele veio, né, através do seu sacrifício, ele veio trazer a humildade, né, o amor para a humanidade. Então, como o professor Walter bem falou, nós temos, né, tanto que nós temos, né, em geral. Então, as pessoas, elas se preocupam muito com, eu quero formar porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, né? E esquece desse lado humano, que é o você se formar, se preparar para poder ajudar o seu próximo, ajudar as pessoas, auxiliar a sociedade, trazer exatamente essa visão de justiça social. Então, por isso é tão importante essa disciplina e por isso é tão importante o trabalho do professor Josimar. Então, eu aproveito essa oportunidade para parabenizá-lo e também para parabenizar todos vocês, né? Essa turma tão querida, como o professor Walter falou, né? Que é realmente uma turma especial, e parabenizar porque todos os trabalhos ficaram muito bons. A gente falar depois do professor Walter é difícil, porque ele já falou muito e muito bem aqui, né? Mas eu também vou votar no trabalho do cristianismo evangélico, tá? Apesar de ter gostado de todos, para mim é muito difícil escolher, foi muito difícil escolher, porque abordaram muito bem todas as religiões, os trabalhos ficaram muito bem feitos, mas realmente o objetivo maior, que eu acredito que seja desse trabalho, é abordar, né, de uma forma mais profunda a questão da justiça social. Então, trazer a religião e abordar essa questão da justiça social também. E eu acho que o grupo se aprofundou mais nessa parte. Então, por isso que o meu voto também irá para o cristianismo evangélico, tá, gente? Mas, parabenizando, mais uma vez, né, todos vocês, pelos trabalhos, ficou muito legal. E sempre que precisarem aí, né, quiserem me convidar para os próximos trabalhos, estou à disposição. Fiquei muito feliz de participar, viu, gente? E que todos aproveitem, né, esse trabalho exatamente para refletir sobre tudo isso, né, que eu falei. Que eu acredito muito nos nossos jovens, na nova geração. Eu acho que os jovens de hoje, eles estão com uma consciência
muito mais voltada, né, para a justiça, para o bem, para essas questões, né, sociais. No futuro, termos cada vez mais melhores operadores do direito. Então, parabéns, pessoal. Muito obrigado pela presença, professora. É uma satisfação tê-la aqui conosco nesse trabalho. Pode deixar que sempre que tiver oportunidade, nós vamos te convidar, tá? A turma está sofrendo já, porque no próximo período não teremos, né, a senhora conosco mais ministrando aula, mas estamos na torcida para que no próximo a senhora esteja, viu? Satisfação enorme tê-la aqui. Muito obrigado pela presença. Também sou na torcida, pessoal. Obrigada aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento. Um abraço para todos, para todas. Mais algum convidado gostaria de tecer algumas palavras sobre o trabalho? Bom dia, professor Walter, mestre Josimar e demais professores presentes e alunos. A gente agradece e agradeço pelo convite de estar aqui com vocês. O professor Josimar, que a gente tem um carinho muito especial aqui na Pastoral Universitária, né? Foi um dos fundadores da Pastoral Universitária na nossa unidade de PUC Minas. Vem desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Tive a oportunidade de realizar esse trabalho junto com ele também, em semestres passados. Também sou aluna do Direito, né? Então, queria parabenizar mais uma vez. A senhora é uma referência para a gente no desenvolvimento dessas atividades, né? E queria dizer também que essa atividade desenvolvida pelo professor Josimar vem fortificar aquilo que a nossa universidade, né, Pontifícia Universidade Católica, acredita no que tange a nossa missão, a nossa visão e nossos valores. Na nossa missão, quando ele realiza essa atividade que traz aí uma interação entre universidade, sociedade e diversidade, perpassando pela visão no que tange a qualidade do ensino, o ensino de educação que faz que cada vez tenhamos uma consciência crítica. E nesses 6 valores que a nossa unidade acredita, destaco 3 aqui, com base nesse trabalho, que é o eu acho que acredito fielmente que ele vem reforçar a nossa consciência, como já foi falado, né, pelos professores, mas reforça a nossa consciência sobre a necessidade prática do respeito ao diálogo interreligioso. E o Papa Francisco faz esse convite para nós, né, sobretudo nós jovens, nós universitários, que estamos aqui num universo acadêmico, para que a gente trabalhe sempre essas temáticas, desenvolvendo a nossa consciência de que a religião ela vem para tornar cada vez mais forte essa missão de paz no mundo, né? Discutir, desenvolver esse trabalho é também cuidar de uma casa comum, de um respeito mútuo entre as religiões. Adorei todos os trabalhos, assisti várias vezes, concordo com a professora, foi muito difícil poder escolher um trabalho, mas hoje eu vou ficar com a religião do judaísmo. Eu acredito que eles desenvolveram uma introdução bacana, teve um bom desenvolvimento que trouxe uma compreensão sobre a religião de forma ampla, perpassando aí por um pequeno processo histórico, trouxe características principais dessa religião e também perpassou pelos conceitos básicos. Então, hoje eu fico com a religião do judaísmo, mas todas as religiões estão de parabéns, todos os grupos de trabalho. Obrigada pelo espaço de fala. Eu é que agradeço, Patrícia. Muito obrigado pela oportunidade de tê-la conosco. Ótimas palavras, né? Como a professora Luciana disse, é até difícil. Depois do Walter falar bastante,
da Luciana, a gente vai ficando até reprimido, né, de espaço, mas eu achei muito interessante sua fala sobre a temática, sobre o vínculo da universidade com o aluno, e realmente, a minha visão como aluno é essa, é o que me gera uma satisfação enorme, ter esse vínculo e essa oportunidade de desenvolver temas que até então a gente não dava a importância necessária, né? Eu já ouvi de alguns colegas que têm a oportunidade de estudar em outras universidades, eles não têm matérias assim. E eu acho muito interessante essa formação humanística, religiosa que a PUC nos oferece como construção profissional. Então, agradeço muito sua fala, sua presença aqui conosco. Muito obrigado, tá? E gostaria de convidar mais algum outro convidado que quisesse falar sobre os trabalhos e, em seguida, dar o seu voto. Então, quem quiser, por favor, levante a mão ou ligue o microfone. Sim, tá ótimo. Eu sou o Padre Felipe e agora chegando para estar com a unidade Barreiro, aí trabalhando na nossa PUC, aceitei com um bom grado esse convite de estar participando deste momento. Agradeço a todos e é bom, muito bom escutar, ouvir, participar deste momento que enriquece certamente todos nós, inclusive a nossa vivência, a nossa prática religiosa, né? Depois, ressaltar que é de fundamental importância dentro de uma universidade, seja ela qual for, mas especialmente a nossa Pontifícia Universidade Católica, de fomentar esse tipo de pensamento, de cultura, que faz valorizar o que o outro traz. A religião, ela é parte integrante do ser humano. Então, respeitar a religião é respeitar o ser humano, naquilo que ele é de mais constitutivo. De tal forma que nos unirmos naquilo que podemos tomar como prática comum, certamente enriquece, né, a todos nós e nos faz superar tantos obstáculos e desafios que enfrentamos, especialmente no mundo de hoje, tão intolerante, que não promove, às vezes a gente pensa que há uma barreira na questão da educação, da cultura, que não faz chegar a todos, e mesmo em ambientes educacionais, quanta intolerância nós percebemos. E saber que uma oportunidade dessa, de um trabalho como esse, nos faz alargar o horizonte, né? Abrir o nosso campo de visão para perceber as diferenças e que as diferenças nos enriquecem. E o ponto comum nesse trabalho é falar sobre a justiça social, que é algo realmente que nos une, né? Porque quando alguém precisa de que a justiça seja praticada, isso é independente de qualquer religião, parte da questão humana, né? É isso que nós experimentamos a cada dia. E pensar que, num país como o nosso, numa realidade em que vivemos, uma sociedade em que habitamos, especialmente em torno aí da nossa universidade, da nossa unidade a gente se recusa a abrir, né, o olhar para ir ao encontro dessas pessoas, saber que tantas pessoas dentro das nossas próprias religiões, e aqui eu falo da área, né, que eu estou como padre na fé católica, de perceber que tem tantas pessoas que são preocupadas mais com conceitos, com doutrinas, com aspectos assim, que não promovem, antes dividem o ser humano, saber que um trabalho como esse é uma oportunidade de ampliarmos o nosso horizonte, né? Nesse sentido, parabenizar a todos os alunos envolvidos, especialmente por ter corrido atrás, por ter se empenhado, por ter dedicado tempo, e certamente isso mostra o valor que cada um dá, não só porque é algo acadêmico,
mas certamente porque é algo da nossa vivência, da nossa experiência, né? Assim, eu mesmo fazia na minha época de estudante na graduação, quando também tive essas matérias humanas, da cultura religiosa, na filosofia, especialmente na teologia, que faz parte da formação nossa, né? E depois dizer do grupo que eu deixo o meu voto, se eu puder dar, né, como um convidado assim extra, embora afetivamente eu gostaria de deixar meu voto para o primeiro grupo, pela pessoa simpática que estava sendo entrevistada ali, eu gostaria de dar o meu voto para o judaísmo também, porque eu gosto muito desta ideia de pegar um conceito que faz parte da experiência de um povo e que traduz aquilo que deve ser feito e a vivência do povo. E tudo que se fala na religião judaica, ela parte muito dessa cultura, deste povo que tem aí milênios e que marcam, né, na nossa história com tantas contribuições, inclusive para o nosso cristianismo, né? Então, meu voto vai para o judaísmo e parabenizando mais uma vez todos os grupos e especialmente cada aluno que se empenhou neste momento. Também quem está coordenando, né, que é um grupo. Vou passar a palavra agora também para a Gabriela, nossa convidada. Gabriela, você tem a palavra agora. Muito obrigado pela participação, tá? Oi, gente. Obrigada por ter me convidado. Fiquei muito feliz de estar aqui. Eu amei todos os trabalhos, mas eu queria deixar meu voto para a Umbanda, porque justiça social é igualdade de direito, né? E solidariedade coletiva. Então, quando a Umbanda, o grupo traz o contraste do início que a gente vê do preconceito sofrido, né? Que não tem nada a ver com justiça social, que é o preconceito que eles sofrem. E logo depois a gente vê a amorosidade que tem dentro da Umbanda, né? A arte, a dança, e a moça explicando para a gente que macumba é um instrumento musical que vem de uma árvore, ou seja, não tem nada de ruim, porque quem não gosta de música e de natureza, né, e de árvore, então não faz sentido nenhum, porque só traz coisas boas, assim. Já tive uma experiência na Umbanda, já tive experiência em todo tipo de religião. Eu acredito em tudo, eu acho que tudo é crível, mas eu acho que contribuiu muito as informações que a Umbanda trouxe para a justiça social, que é ter menos preconceito e, consequentemente, a gente conseguir um mundo mais igualitário em relação às religiões, tá? Então é isso. Obrigada, gente. Gabriela, muito obrigado. Como você falou, né, uma religião que sofre muito preconceito. E foi importante esse trabalho justamente para a gente quebrar esses paradigmas e ampliar um pouco mais a visão. Eu creio que a intenção do professor Josimar também foi ampliar esse leque, né? Foi transformar a nossa visão de uma forma mais ampla possível. Muito obrigado pelo seu comentário, pela sua avaliação. Eu já contabilizei o voto aqui, a gente já está no finalzinho. Gostaria de saber se tem mais algum outro convidado que gostaria de falar mais alguma outra coisa sobre o trabalho. Se não, eu vou reproduzir o vídeo de outros 2 convidados que não puderam estar presentes aqui no momento, mas que deixaram seus votos. Já que ninguém se manifestou, eu vou reproduzir aqui o vídeo do nosso professor, José Newton.
Muito legal o vídeo dele. Vou reproduzir aqui, então, durante esse breve momento. Olá, pessoas. Obrigado pelo pedido para que eu participasse aí com vocês desse julgamento aí dos vídeos. De fato, eu gostei muito dos vídeos, foram todos eles muito bem feitos. Vocês mostraram a peculiaridade de cada uma das religiões, achei que foi bastante interessante. Mas eu gostei mais do vídeo da Umbanda. Eu achei que trouxe conhecimentos, assim, um vídeo pequeno, mas ele trouxe conhecimentos importantes. Por exemplo, quando perguntam o que é macumba, achei bastante elucidativo, porque é realmente uma religião, junto com o islamismo, é uma religião que a gente tem muito pouco conhecimento e muito... são religiões muito discriminadas. Então, eu gostei muito da forma como foi conduzido o vídeo sobre a Umbanda. Vocês foram lá, falaram com o pessoal da Umbanda mesmo, e eles trouxeram, nos deixaram aí questões bastante interessantes sobre a Umbanda, para que a gente possa entender que todas as religiões elas querem o bem das pessoas. Isso é uma coisa óbvia, mas um óbvio não tão óbvio assim, né? Eu gostei muito de todos os vídeos, mas o meu voto vai para o pessoal da Umbanda, tá bom? Valeu, pessoas, obrigado. Oi, gente, eu sou a Luísa, sou estudante de cinema e esse ano eu estou me formando em cinema e audiovisual e eu fui convidada pela Ana para fazer parte da banca de júri do trabalho de religião de vocês. Primeiro eu queria agradecer o convite e parabenizar cada grupo. Eu achei muito interessante o trabalho de cada um de vocês. Vocês abordaram os assuntos com muita informação interessante e importante. E eu sei que quando a gente não está dentro dessa área, a gente fica meio perdido. Se tem alguma fórmula certa para a gente seguir para desenvolver esse tipo de projeto. Mas o trabalho de vocês foi muito interessante. Eu gostei de assistir cada um deles. E tem muitos pontos positivos em todos eles. E para não prolongar muito o vídeo, eu tomei a liberdade de fazer alguns comentários, de escrever alguns comentários e encaminhar para a Ana, para ela mostrar para vocês depois sobre cada projeto de cada grupo, nesse meu lugar de alguém que estuda e trabalha com cinema, para vocês darem uma olhadinha depois. Agora, para não prolongar mais mesmo, eu queria dizer que o meu voto para o melhor documentário vai para o grupo do Espiritismo. É isso. Já contabilizei aqui o voto do Espiritismo e da Umbanda, e agora eu vou ter que chamar o mestre dos mestres, o professor Josimar, para dar o voto dele, falar um pouco sobre esse trabalho, né? Os últimos serão os primeiros, né, professor? Por que me chamas, mestre? Tá faltando só o senhor. Mestre, que coisa bacana. Primeiro, cara, quero, agradecer demais a participação de todos vocês, o envolvimento de toda a turma nesse trabalho, como vocês muito bem comentaram. Esse trabalho só tem um objetivo: colocar esses temas na pauta do operador, do futuro operador, operadora do direito, para que vocês pensem a sociedade, o mundo de forma complexa e de forma a tal de perceber, né, que mundo é esse que nós vivemos, que ser humano é esse com o qual nos lidamos, a partir dos quais nós vamos aplicar a ferramenta, o vadimécum, as ferramentas da jurisprudência do Estado brasileiro, e a importância de cada ação, de cada pensamento, de cada conceito para poder construir a história futura, né? A crise que nós vivemos não é só uma crise sanitária, é uma crise civilizatória profunda, né?
que nos coloca a pergunta sobre os fundamentos da nossa existência humana, os fundamentos que estão na base da construção social, os fundamentos do processo de produção. Um papel importantíssimo nisso. E fico felicíssimo, 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 porque vendo o empenho de vocês, isso me faz, como o professor Galter falou, né? E a professora Luciana também, como o professor Newton, né? Me faz acreditar na juventude, nas novas gerações e no futuro breve, que está se aproximando aqui da história, né? E me deixa muito esperançoso em relação à história. Vendo o empenho de vocês, vendo a qualidade da participação de vocês, a qualidade da reflexão de vocês, né? Aqui não se trata de uma análise e de uma pesquisa especializada nessa área. Essa não é a área de vocês, mas se trata da abertura necessária para poder respeitar, para poder se apropriar de tudo aquilo que já foi falado pelo Padre Felipe e por todos os demais, né? Se apropriar de um mundo plural, né? Se apropriar da diversidade, se apropriar do debate, se apropriar das perdas também e do compromisso com aquilo que pode refundar a nossa humanidade, nosso mundo, a nossa sociedade, né? Então, esse trabalho, com certeza, ele impacta sobre mim de forma muito profunda, me impacta principalmente por conta do engajamento e da qualidade da atividade de vocês. Então, a primeira palavra minha é nessa direção. Já diria, agradecendo já o trabalho não só dos grupos, da coordenação, né, que tem seu grande orientador aqui, mestre Iago, comentando, conduzindo como um grande maestro, né, essa orquestra nesse final de manhã de quinta-feira, e conduzindo esse festival, né, essa mostra e um festival de premiação, né? O grande prêmio não vai para todo mundo, né? Mas eu também fico aqui escolhendo uma tradição religiosa por conta da maneira da abordagem, né? Não se trata aqui da profundidade, não se trata aqui da estética, se trata aqui da palavra, né, que me ajuda a construir dentro de mim, da minha humanidade, uma abertura maior, de uma palavra que me ajuda a construir em mim uma consciência. Eu voto aqui também juntamente com o professor Newton na Umbanda, um documentário da Umbanda, que é por conta do impacto que teve em mim, né? Me despindo um pouco dos meus preconceitos que estão presentes no meu histórico familiar, também na minha pessoa, na minha fala, nas minhas práticas cotidianas, e agradeço ao grupo por conta disso. Mas, cara, foi um banho de riqueza plural, um banho de humanidade, um banho de preocupação com o futuro produzido, proporcionado por vocês. Obrigado, grandes mestres.